Então, irmãos e irmãs, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. E que Cristo hoje seja o centro deste culto familiar, que não deixa também de ser um culto público. E queria começar essa mensagem, o cachorro quer se converter também. O cachorro, irmãos, esses cachorros vão atrapalhar a mensagem, rapaz. Irmãos, uma coisa que eu sempre tento levar para as pessoas é o seguinte: começar a abrir a Bíblia. Agora o André ele vai passar lá pro cachorro lá. Quando é para acontecer, tudo conspira contra, tudo. Tudo. Sempre atrapalha. Ó, viu? Vamos dar um tempo, não é para começar ainda. Eu acho que agora vai dar para fazer o culto. É o cão, o problema é o cão. Apagou o fogo. Deu um banho d'água. Coitado. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Oséias 4:6. É um texto bem conhecido. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa é a parte A do versículo. Agora na parte B do versículo, o profeta vai dizer, Deus vai dizer que, através do profeta, o porquê que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, Deus. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós vemos aqui por esse texto que a culpa do povo está sendo destruído, perecer, se perder por falta de conhecimento não é apenas do povo, mas do pregador da palavra. E é isso que eu queria enfatizar hoje. Mediante uma breve oração. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela maravilhosa oportunidade de hoje, de estarmos cultuando o Teu nome, a Tua pessoa, refletindo na Tua palavra revelada. Pedimos a Ti nada mais além que a Tua graça, que ela seja derramada do Teu santo e poderoso trono em nossas humildes vidas hoje. Que a gente possa ser levados cativos à Tua palavra, ao Teu senhorio, à Tua vontade. Que compreendamos o que o Senhor quer de nós. Que obedeçamos aquilo que Tu estabeleceu como regra, princípio e mandamento. Que haja hoje temor, que haja hoje conhecimento de Ti, que haja hoje e para o resto de nossas vidas arrependimento, fé, santificação e o conhecimento de quem Tu realmente és. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Irmãos, é um assunto muito sério. Muito sério. Estamos aqui hoje, não é para nós recebermos algo material de Deus. Não é para nós ficarmos satisfeitos com algo que Deus pode nos dar de terreno, passageiro, superficial e carnal. Muitas pessoas hoje, sábado, domingo, segunda, terça, qualquer dia da semana, durante todo o mês, também, por decorrência, durante o ano que vai se seguir, 2017, durante daqui 5 anos, estarão fazendo algo parecido com o que nós estamos fazendo agora. Eles, quando eu digo, muitos cristãos que se autodenominam hoje, evangélicos em geral, vão para um culto, para um lugar, querendo cultuar a Deus, em determinados motivos. Hoje, o assunto que eu quero tratar é 3 aspectos da ignorância da igreja quanto ao culto. Segundo, quanto ao evangelho. Terceiro, quanto à pessoa de Deus. Essas 3 coisas são as áreas que a igreja brasileira e mundial tem mais ignorância
no sentido de não saber plenamente o que é um culto a Deus, o que é o Evangelho e a pessoa de Deus. E eu creio que isso é muito importante, porque a salvação depende de conhecer a Deus. Cristo disse, e a salvação é essa, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Então, salvação compreende conhecer a Deus. E esse texto de Oséias é muito oportuno para os nossos dias. O povo se perde. O profeta usado aqui por Deus está dizendo que o povo se perde, que o povo é destruído, perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento bíblico, é conhecimento de Deus, é conhecimento da palavra de Deus, é conhecimento do Evangelho. Primeiro, devemos compreender que Deus ele estabeleceu princípios reguladores do culto. Não se pode cultuar a Deus de qualquer forma. Não tem como querer adorar alguém, cultuar alguém da maneira que nós pensamos que é a correta. Porque se a palavra de Deus já revelou os parâmetros de como deve ser um culto e quem Deus é e o que Ele faz, devemos, pela palavra, cumprir à risca esses princípios reguladores do culto para que então nós venhamos a cultuar a Deus. Como que pode cultuar alguém que não se conhece? É impossível, você não consegue nem saber quem é. Você não consegue nem estabelecer qual o caráter de alguém se você não conhece esse alguém. Então como que pode alguém cultuar a Deus se não conhece o próprio Deus? Começa por aí. Então o princípio regulador do culto, quais são? Os principais. Primeiro, pregação da palavra. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, audição da palavra, quem vai ouvir. Quarto, oração ao Deus Pai. Quinto, cânticos de salmos, louvores. E sexto, a administração dos sacramentos, batismo e ceia. Esses são os principais, as ordenanças reguladoras para o culto. Se não tiver isso, já não é culto. Já não é culto a Deus. E se tiver algo que não foi estabelecido como ordenança para o culto, também não é culto. Algumas pessoas dizem, não, mas se a Bíblia não está proibida, então é permitido. Errado. Para o culto, se não está prescrito como ordenança, é que não é permitido. Porque Deus estabeleceu parâmetros específicos para como cultuá-lo. Então, pregação da palavra, leitura da palavra, audição da palavra, sacramento, administração de sacramento, que é batismo e ceia, e oração ao Deus Pai, cânticos de salmos. Esses são os princípios reguladores do culto. Então, se você vê por aí teatros dentro do culto, em horário de culto, já não é prescrito, já não é ordenado, então já está fora do parâmetro, já não é culto. Você vê pessoas intituladas pregadores, apóstolos, né? Porque não existe apóstolo no dia de hoje, é apóstolo. Você vê hoje pregadores, missionários, bispos, levando um evangelho de qualquer jeito, estabelecendo, colocando coisas, elementos estranhos dentro do culto. Já não pode ser culto. Porque o culto tem que obedecer essas prescrições. Então, o que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos a derrocada da igreja, a queda total da igreja, no sentido de adoração, no sentido de cultuar a Deus, no sentido da igreja não saber quem Deus é, o que Deus faz. Muitas pessoas, pregadores cristãos, não sabem que ao invés de pensarem que estão agradando a Deus, estão desagradando a Deus. Deus ele deixa claro em Amós 5, 21 e 23, que quando os princípios reguladores do culto não estão sendo obedecidos, conforme está na palavra, conforme ele próprio estabeleceu, ele não recebe essa adoração. Pelo contrário, não posso suportar os seus sacrifícios. Está falando do culto, ele está falando do que o sacerdote faria, do que o povo estava fazendo. Não posso, Deus falando aqui, não posso suportar os seus sacrifícios. Suas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não posso ouvir o som das tuas melodias. Então é Deus falando isso.
E as pessoas pensam que estão cultuando a Deus. Não é bem assim. Tem parâmetros a ser seguidos. O culto, ele tem um intuito só: tributar glória, louvor, adoração ao Criador. Esse é o intuito do culto. Esse é o sentido do culto. As pessoas hoje vão a Deus querendo alguma coisa, querendo a bênção, querendo a vitória, querendo bens materiais. As pessoas vão a uma igreja, num culto, qualquer denominação, para receber algo de Deus terreno. As pessoas, elas buscam a Deus não por quem Deus é. Vão numa igreja, tentam cultuar, na esperança de receber algo em troca terreno da parte de algum Deus, porque elas não sabem nem quem Deus é, a maioria, né? Poucas sabem. Mas eu me refiro a essas que vão no intuito de querer algo terreno de Deus, uma bênção terrena, uma vitória. Você já viu, irmão? Irmã? As pessoas vão, o pregador profere palavras. Quem veio aqui buscar sua bênção hoje? Quem veio buscar sua vitória? Quem veio receber a sua vitória? E isso não é Bíblia. Não é Bíblia. A vitória que Cristo fala, a vitória que a Escritura fala, está em 1 Coríntios 15, 51 e 55, a 58. Está falando da glorificação da igreja e da salvação para a eternidade. Lá diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Receberão corpos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O corpo é corruptível, carne vai ser incorruptível quando Cristo voltar. E isto que é mortal, nossa vida, se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, graças a Deus que nos dá essa vitória, por meio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a vitória bíblica. Então quando o pregador vem, quem vem buscar sua vitória hoje? Meu irmão, a vitória é a salvação. A vitória foi conquistada na cruz do Calvário, se chama salvação eterna, não terrena. Essa é a vitória. Então tem muitos falsos profetas hoje, falsos pregadores, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos. Todo apóstolo é falso, né? Hoje em dia. Hoje em dia. E estão completamente equivocados, ensinando heresia para as pessoas. Então devemos tomar cuidado. Devemos tributar glória e louvor a Deus. Esse é o sentido do culto. Amém? Esse é o sentido do culto. Culto público. Agora, sabe como os puritanos cultuavam a Deus? Eles cultuavam a Deus na vida, no trabalho, na escola. Eles usavam Romanos 12, verso 1 a 2. Paulo dizendo: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto. Você cultua a Deus com a sua vida. Você cultua a Deus na escola, no trabalho, com a família. Você cultua a Deus ali. Assim que se cultua a Deus. Então, tem o culto público, que é o que nós estamos aqui. E tem o culto na nossa vida diária. Também é culto. Mas ambos devem ter apenas o intuito de tributar glória a Deus. E não ao homem. Hoje que nós vemos nas igrejas do mundo todo, eu falo, antropocentrismo, do grego antropos, homem, centro. O homem é o centro. As pessoas vão para as igrejas, não para cultuar a Deus, mas para cultuar a si mesmas, na esperança que um Deus, um ser que elas inventaram propriamente, dê a elas o que elas querem. E na maioria das vezes são petições terrenas, carnais, para satisfazer as vontades delas do mundo. Isso não é culto a Deus, isso é idolatria. Porque elas estão cultuando outro Deus e não sabem. Paganismo acontecer isso. Então eu vejo quão sério é isso. Muito sério. Muito sério. A prescrição de Levítico 10 é o maior exemplo disso. Lá conta a história de Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Arão. E muitos hoje que querem cultuar a Deus e servir na obra, estão na verdade bebendo juízo para si. Os dois foram oferecer sacrifício a Deus num horário que não era prescrito. Ofereceram fogo estranho a Deus, conforme o versículo. Levítico 10, verso 1 a 3. E lá diz o versículo: ofereceram fogo estranho a Deus, o qual Deus não lhes ordenara. Ou seja, o princípio do culto ele não estava sendo cumprido, estabelecido.
Deus não tinha ordenado. Deus não ordenou para eles fazerem aquilo. Mesmo assim eles fizeram. O que aconteceu? A Bíblia diz que Deus os matou. Deus os matou. Porque eles ofereceram algo a Deus que não era prescrito. Aí no verso 3, Moisés vai dizer o porquê que Deus os matou. E Deus os matou com fogo. Ali diz que Deus veio e consumiu os dois. Naquele mesmo momento. Foram dilacerados. Por que, Moisés? Moisés vai dizer a Arão. Porque Deus disse, serei santificado pelo meu povo, através daqueles que se achegarem a mim. E a Bíblia diz que Arão calou-se, ficou quieto, porque sabia dessa verdade. O que está acontecendo hoje então, irmãos? Com esses todos que estão fazendo cultos a um Deus e que não estão dentro das prescrições bíblicas, estão oferecendo fogo estranho a alguma entidade, a alguma divindade que não é o Deus Criador dos céus e da terra. Irmão, por que eles não estão mortos ainda? Por que Deus não os matou? Já subiram mortos. Eles não foram levantados por Deus. Eles nem estão levantados, eles estão lá, mas estão mortos de pé espiritualmente. Estão cultuando algumas coisas das mais diversas e que nós, pela Escritura, sabemos que já estão mortos espiritualmente há muito tempo. O que conclui Romanos sobre culto? Romanos 11, 33 a 36. Que o culto não é para nós. Nós é que devemos nos entregar a Deus. Isso é culto a Deus. Assim como Cristo se entregou por nós. Devemos nos entregar a Deus. Esse é o culto. Apresentei vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Isso é culto a Deus. Então, Romanos 11, 33 a 36 vai falar exatamente sobre isso. Que tudo é para Deus, não é para nós. As pessoas pensam que Deus é um serviçal, um escravo que tem que nos dar o que a gente quer. Ele é obrigado a nos servir. Ah, meu Deus, não está bom isso aqui, eu já não quero mais, eu não quero mais, eu só quero que o Senhor me dê isso aqui que eu quero. A maioria das orações são essas no mundo todo, irmãos. Não adianta nós nos iludirmos e pensar que não, porque as pessoas elas estão completamente equivocadas. Pensando que Deus ele tem que fazer os nossos caprichos. Onde é que tem isso na Bíblia? Em nenhum momento. As pessoas pensam que Deus é um Papai Noel, que tem que dar para elas o que elas pedem numa lista. Uma casa própria, uma Lamborghini, um carro zero, aquela mulher, aquele homem tem que ser assim, 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 cessado, assim, cessado, assim, cessado. Não, eu tenho que ganhar tanto por mês, Senhor. Eu tenho, Senhor, tu tem que fazer isso por mim. Está errado. Culto não é para nós. Culto é para Deus. Romanos 11 vai dizer isso aí. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, caminhos de Deus. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi seu conselheiro? Também ninguém. Quem primeiro deu a ele para que depois ele possa lhe retribuir? Ninguém. Tudo vem de Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente amém. Tudo é para ele. Nada, não merecemos nada. A Bíblia fala que nós somos pecadores, depravados. Só merecemos a condenação. Deus, pela sua graça, vem, nos perdoa, nos ama e nos salva. Tudo é para Ele. É o que a Bíblia diz. Se nós nos iludirmos, continuaremos no engano. Primeiro, ignorância da igreja quanto ao culto. Segundo, ignorância da igreja quanto ao Evangelho. Evangelho. Misericórdia. Meu Deus do céu. O que é o Evangelho, irmãos? E o que não é o Evangelho? Eu cansei de pregar isso já. Irmãos, o Evangelho não veio nos confortar aqui na terra com uma vida de luxo, riquezas, abastança e tudo mais nesse sentido. Não. A essência do Evangelho não é essa. Deus não prometeu isso para todo mundo. Ele escolheu pessoas específicas. Davi,
Salomão, poucas pessoas. Hoje, irmão, quem quer ter alguma coisa, trabalha, estuda, administra, economiza, então você talvez será bem sucedido. Agora, usar o nome de Deus, pensando que está indo num culto para ouvir o Evangelho, isso já é blasfêmia, isso já é heresia, isso já é equívoco. Em nenhum momento da Escritura vamos encontrar isso. Feito pelos santos, pela igreja, pelo povo de Deus. Nenhum. Então você vê hoje um outro Evangelho. Você vê a disseminação e contaminação de um Evangelho amaldiçoado. Por que o Evangelho amaldiçoado, Romo? É só... Liga a TV na Record, liga a TV na TV Bandeirantes, liga a TV na Rede TV, liga a televisão, você vai ver teologia da prosperidade. Fronha ungida, meia ungida, travesseiro ungido, tijolo ungido, tem pá de cimento ungida. O irmão que está trabalhando deve conhecer o martelo ungido. Misericórdia. Isso não tem em nenhuma parte da Escritura. Se não tem na Escritura como sendo Evangelho, como é que as pessoas estão acreditando que é Evangelho? É porque não são de Deus. Essas seguidoras desse outro Evangelho não são de Deus. Por que é um Evangelho amaldiçoado? Porque Paulo fala isso. Paulo fala isso em Gálatas 1, 8 a 10. Se alguém, se até mesmo eu, ou um anjo do céu, vier anunciar outro Evangelho, além do que já está posto, além do que já tens ouvido, considere anátema, amaldiçoado, maldito, outras traduções. Alguém que prega um outro Evangelho, esse alguém é amaldiçoado. Alguém que prega algo que não está na Escritura, alguém que prega partes da Escritura, mas distorce alguns textos para o seu benefício próprio. Toda distorção não vem de Deus. O pai da mentira é Satanás. Uma verdade que é tornada uma meia-verdade já não é verdade. E se é meia-verdade já é mentira. E se é mentira não procede de Deus. Então já é de Satanás. Por isso que é maldito, porque é um outro evangelho. É um outro evangelho. Amaldiçoado. E as pessoas não estão acordadas para isso. A igreja mundial brasileira, da qual fazemos parte, está num sono completo. Está completamente dormindo. Você conhece a Bela Adormecida? Você já viu a história dos 7 anões e da Branca de Neve? Você já viu aquela história? É exatamente isso. A igreja está ali, deitada, morta. Quando eu falo de igreja, eu não me refiro aos eleitos de Deus. Eu não me refiro às pessoas que estão regeneradas pelo Espírito Santo. Eu me refiro àquelas que estão dentro das igrejas, se dizendo igreja, que na verdade não são igrejas. É o joio. São os bodes. Estão completamente dormindo. Não sabem da realidade que estamos vivendo. Não têm a mínima noção do que está acontecendo, nem do que vai acontecer. Você sabia que estamos prestes a entrar na grande tribulação? Você sabia que a igreja lá, os cristãos do Oriente Médio, estão sendo perseguidos, degolados, assassinados, com motosserra, com bombas no pescoço, afogados, esquartejados, linchados, tanques de guerra passam por cima deles. E a igreja é aqui, do Brasil. Vamos lá para o Templo de Salomão, vamos para a igreja do Valdemir Santiago, vamos para a igreja do R. Soares, vamos para a igreja do apóstolo Agenor Truque, vamos para a igreja do Alex Cordeiro aqui perto, para buscar bênção terrena. Olha que legal, que maravilha, irmãos. Enquanto o povo que é idólatra, porque cultua um outro Deus, com um outro evangelho, num culto pagão, lá os cristãos estão dando a vida por amor a Cristo, não negando o seu nome, vertendo o próprio sangue. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma baboseira filosófica. O Evangelho não veio trazer conforto no sentido de você nunca mais sofrer aqui na terra. Não veio.
Pelo contrário, se você conhece Cristo e é chamado por Ele, você vai começar a sofrer por Ele todos os dias da sua vida. Se me perseguiram a mim, diz Jesus, perseguirão a vós também. Se me odiaram a mim, diz Jesus, odiarão a vós também. Aí eu servo mal com seu Senhor. Então a igreja mundial, a igreja, estão num equívoco muito grande. Sabe o que é, irmãos? Esses que estão sendo enganados, não estão sendo enganados à toa. Estão vivendo um outro evangelho, por amarem mais a mentira e esse outro evangelho maldito do que a verdade do evangelho. Do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e cada dia me siga. Esse é o evangelho. Arrependei-vos de crer no evangelho. Esse é o evangelho. Arrependimento e santificação. Esse é o evangelho. Eu disse o que não é o evangelho. Agora eu vou dizer o que é o evangelho. Em poucas palavras. O evangelho começa com os atributos de Deus. Quem Deus é e o que Deus faz em seu caráter. São as virtudes que Deus arroga para si. O evangelho começa por aí. Quem Deus é? Deus é santo, Deus é justo. O homem pecou. Se Deus é santo, a Bíblia diz que ele não tolera o pecado devido à sua santidade. O que acontece com um pecador que está diante da santidade de Deus? Deus tem que punir esse pecador. É o que a Bíblia diz. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que eles carecem da glória de Deus? Porque pecaram. Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento, a paga, a sua recompensa por pecar é a morte. É o que diz Romanos 6, 23. Irmão Rômulo, eu não mereço a morte. Isso a morte, a condenação no inferno é muito pesado para mim, eu não mereço isso aí. Eu pequei, mas não mereço. Hebreus 2,2 vai dizer que toda transgressão e desobediência recebeu e receberá justo castigo. Ou seja, é justo o pecador ser condenado. Por aí começa o evangelho. Salmo 51,5 vai dizer, em pecado me concedeu minha mãe. Todos já nascem pecadores, é o que Davi vai dizer. Então, se todos já nascem pecadores, e se o salário do pecado é morte, e se todos merecem a morte, porque todos pecaram, porque toda transgressão merece justo castigo, é justo? Não é injusto. Deus é justo. Todos merecem a condenação. Por aí começa o evangelho. Todos merecem o lago de fogo. Por aí começa o evangelho. Esse é o evangelho bíblico. Nascemos condenados. O que Deus faz? Um Deus santo, imaculado, puro, também é misericórdia e graça. Ele envia seu filho num ato de misericórdia. Mata o seu filho na cruz, ao invés de nos matar. Coloca nele a doutrina da imputação. Ele imputa em Cristo os nossos pecados. Os pecados dos seus filhos. Os pecados dos eleitos. Quando Cristo estava crucificado na cruz, ali estavam os nossos pecados juntamente com ele. É o que diz Colossenses capítulo 2. O que Deus faz? Não foram os romanos que mataram a Jesus. Não foram os judeus, não foi ninguém mais. Foi Deus. Deus mata Cristo naquela cruz. Por isso que Cristo fala, quando estava com os nossos pecados, Deus meu, por que me desamparaste? Deus por alguns momentos se afasta de Cristo, não olha para Cristo, porque Cristo se fez pecado e maldição naquele momento em nosso lugar. Por isso que porque Deus não contempla o pecado. Abacuque 1,13 vai falar isso aí. Tu é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Por isso que Deus não consegue compactuar com o pecado jamais. Ele é santo. Santo, santo. Quando Deus mata Cristo, toda a ira de Deus, que era para ser lançada em todos os pecadores do mundo, justamente, é lançada em Cristo. E ali Cristo morre no lugar dos pecadores que mereciam a condenação. Cristo se fez maldição e pecado em nosso lugar. Aí que é o evangelho. Um Deus justo que justifica pecadores através do seu filho, pregando no madeiro. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E Isaías 53, 10 vai dizer, foi do agrado do Pai moê-lo. Então foi Deus quem matou Cristo na cruz.
o Deus Pai matou o próprio Filho em nosso lugar. Quer demonstração de amor maior que essa? Não existe. Irmão Rômulo, o senhor está sendo muito duro com essas palavras, seu tom de voz, não estou gostando. Eu não estou gostando dessa conversa. Não existe amor maior do que alertar as pessoas da verdade e explicar a elas o caminho a ser seguido para a salvação. Não há amor maior que dar vida pelos irmãos. Eu recebo muitas críticas na internet, dos vídeos que eu faço, das postagens. As pessoas não entendem que Deus usa quem Ele quer para alertar o povo a se arrepender dos pecados e voltar para Ele. Porque foi assim desde o início com Israel. As pessoas não entendem. O dia que elas entenderem, elas vão ver que as palavras do Rômulo não foram duras. As palavras do Rômulo não foram pesadas. Não são fortes. São simples demais. São leves demais. A ignorância da igreja quanto ao culto. Culto não é antropocêntrico, é teocêntrico, cristocêntrico. Deus tem que ser cultuado e não o homem. Segundo, o Evangelho. As pessoas não sabem o que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Um Deus justo que perdoa pecadores através de seu Filho pregando no madeiro e os salva pela sua graça. Sua infinita graça. Efésios 2, 8 e 9 vai falar assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Terceiro, irmão, para encerrar, a ignorância da igreja quanto a Deus, quanto à pessoa de Deus. As pessoas, a maioria delas, não conhecem a Deus. Não conhecem. As pessoas vão hoje numa igreja, elas vão numa denominação qualquer, elas pensam estar adorando o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus descrito aqui na palavra, o Deus Yahvé. Elas pensam estar adorando esse Deus. Elas vão na igreja, entoam louvores a Deus, falam de Deus para as pessoas, aí Deus abençoa. Na verdade, não sabem nenhum atributo de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês podem me dizer, me descrever, apenas me citar 10 atributos de Deus? 10. Só 10. Só 10 atributos. E Deus é muito mais que 10 atributos. Então, Deus, Ele se revela para nós através da Escritura. Pela Escritura você conhece quem Deus é, o que Deus faz. Pela palavra. Hoje, irmãos, as pessoas... Uma vez eu perguntei para um irmão na rua, ele é pregador, faz tempo, uns 2 anos atrás. E aí, irmão, tá pregando muito? Fazia tempo que eu não via ele. Perguntei para ele, ele falou assim: estamos lá, irmão, firme e forte na fé. Amém. E eu falei: você poderia me citar 5 atributos de Deus? Só 5. 5. E ele falou assim: os atributos são o fruto, né, irmão? É o fruto, né? São os frutos lá do Espírito. São esses os atributos? Eu olhei para ele e falei: não, irmão. Os frutos de Gálatas 5, 21 a 22, 23, é o que o Espírito Santo produz no eleito, no regenerado. Atributo de Deus é a qualidade que Deus arroga para si. É o caráter de Deus. Quem Deus é. Esses são os atributos de Deus. Ao falei, leia o livro de Salmos. 60% do livro de Salmos é atributo de Deus. Lá você vai conhecer quem Deus é. Então as pessoas hoje, irmãos, os pregadores, estão na igreja pensando que estão cultuando a Deus, pensando que conhecem Deus. Na verdade, fizeram Deus com a própria mente. O livro de 2 Reis, capítulo 4, vai dizer: o meu povo fez para si ídolos. Outras traduções dizem: o meu povo fez para si deuses. Isso é idolatria. As pessoas estão cultuando, idolatrando, louvando para um outro Deus. Mas não é o Deus Yahvé. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus, o autor das Escrituras. O povo fez para si ídolos. E eles adoram esse ídolo pensando que é Deus. Entendam o quão sério é isso. Não é um mero pecadinho. É idolatria. Idolatria é o que Deus mais abomina na Escritura. O primeiro mandamento.
do Decálogo, Êxodo 20. Vai dizer, não terá, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro. Por que é o primeiro mandamento do Decálogo? Por quê? Porque é extremamente importante. Aí no segundo ele vai dizer, não fará mais escultura, não adorarás diante dela, porque é idolatria. Então é muito sério. Muito sério. Aí em João 4, 19 a 22, Jesus encontra a mulher samaritana. Eles têm um diálogo ali. E a mulher fala, nós adoramos a Deus no monte. E Jesus fala, vós adorais quem não conheceis. Por que Jesus falou que ela não conhecia o Deus que ela estava adorando? Porque os samaritanos eram um povo híbrido no conhecimento, eles só possuíam uma parte da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles só tinham metade. Eles não conheciam o Deus em sua totalidade. Então eles adoravam uma parte do que eles pensavam que era Deus. E Jesus falou, vós adorais quem não conheceis. Olha a importância de conhecer a Deus. É por isso que eu dou ênfase aqui, na pessoa de Deus. A igreja brasileira atual, mundial, ela tem uma grande deficiência em conhecer a pessoa de Deus. A maioria das pessoas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Isso é muito sério, porque se você não conhece a Deus em sua plenitude, você não está adorando a Deus. Não está. A mulher samaritana falou, nós adoramos a Deus. Jesus, não, vocês não adoram. Vocês adoram o que vocês não conhecem. É uma verdade. Quem é ovelha vai ouvir a verdade, por mais forte e dura, rasgando que entra. Ela vai se converter, ela vai entender, ela vai aceitar porque é a verdade. E ela ama a verdade por ser guiada pelo Espírito da verdade. É o que Jesus fala em João 15, assim. Agora, quem é bode? Bode não gosta da palavra de Deus. Bode não quer ouvir o princípio, o mandamento que Deus tem para dar para ele. O bode ele vai se contorcer, vai se revoltar e vai te atacar e vai te odiar e vai se revoltar contra Deus. O bode, o joio, ele não quer saber. Ele não quer saber se ele conhece a Deus em sua totalidade ou não. Devemos ter essa humildade em nos curvar diante da palavra. Essa reverência de termos a mínima noção de sabermos, entendermos que não somos nada, que não merecemos nada a não ser a condenação e que Deus é tudo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Paulo vai mais além ainda. Em Atos 17, 22, ele está lá numa evangelização, em Atenas. Estavam cultuando lá várias coisas, vários deuses, várias entidades, todos falsos. E ele chega, senhores, ele chega em praça pública lá. E fala para todo mundo, senhores atenienses, ele ergue a voz e grita, vejo que sois acentuadamente supersticiosos, religiosos, pois andando em vossos lugares de culto, eu vi um altar escrito ao Deus desconhecido, pois este que vós adorais, sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Entenderam? As pessoas hoje estão adorando quem não conhece. A maioria dos cristãos, entre aspas, estão adorando quem não conhece. Não conhecem Deus em sua totalidade. Como é que Deus vai receber algo assim? Não tem como. É por isso que Deus, ele estabeleceu desde o Antigo Testamento para o povo de Israel parâmetros muito bem estabelecidos, fundamentados na palavra. Uma criança judia, 8 anos de idade, até 12 anos de idade, ela sabe o Pentateuco de cor. Ela decora todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ela é interrogada por uma diversidade de rabinos, mestres, doutores da lei lá em Israel. Perguntam para ela coisas acerca da Torá.
e ela responde e não erra uma vírgula. Judeu, 8 anos de idade. Você vê o nosso relaxamento. Essa é a palavra. A gente fica muito para trás. Então devemos ter a humildade, reverência de entender isso. E saber que Deus nos ordenou muitas coisas essenciais que não estamos cumprindo. Salmo 119, verso 4, vai dizer: Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpríssemos à risca. É sério. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ele é onipotente, onisciente, sabe o que todo mundo pensa. Sabe o que todo mundo faz. As pessoas hoje, irmão, para encerrar, elas têm uma ideia de um Deus carnal, de um Deus imediatista, de um Deus que só serve para atender a nossa demanda carnal, como eu falei antes, mas não está sendo servido, nem adorado, nem cultuado. Elas pensam que Deus só é amor e tem que amar todos. Esse é o Deus da maioria das pessoas. Deus só é amor. Deus, ele tem que amar todo mundo, ele tem que atender os caprichos de toda a humanidade. Ele tem que realizar sonhos. Ele tem que cumprir a nossa vontade. Esse é o Deus da maioria da humanidade. Da maioria dos que se dizem cristãos também. Da maioria dessas pessoas que estão dentro desses megatemplos. Esse é o Deus dessas pessoas. As pessoas pensam que Deus é praticamente um doulos. Doulos no grego é escravo. Esse escravo tem que servi-las, tem que dar o que elas querem. Eu acho que sei porque que a igreja está perdendo a batalha espiritual, essa guerra espiritual. A igreja está caindo, acho que sei por quê, porque os anjos, eles devem estar muito ocupados assim, atendendo a demanda, né? Construindo tijolo lá, cimento, casa, dando carro para os ditos crentes de hoje. É terrível. Deus virou um Papai Noel, irmãos. Deus virou um Papai Noel que é obrigado a dar o que a gente quer. Eu vou dizer uma coisa, esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, eu vou dizer um atributo só. Eu poderia falar mais. Eu poderia falar sobre a onipotência de Deus, Deus é onipotente. Eu poderia falar sobre a onipresença. Eu poderia falar sobre a onisciência. Eu poderia falar sobre a imutabilidade de Deus, que é um outro atributo. Eu poderia falar da justiça de Deus. Eu poderia falar da misericórdia de Deus. Eu poderia falar da graça de Deus, graça. Eu poderia falar também do amor de Deus, é amor, sim, 1 João 4. Eu poderia falar do Deus de amor. Ele tem muitos atributos. Eu poderia falar do Deus que é a verdade. Eu poderia falar do Deus que é eterno. Eu poderia falar... Todos esses atributos são de Deus. Todos. Mas eu vou falar só de um atributo. A santidade de Deus. É o atributo mais intrínseco à sua personalidade, à sua pessoa. Deus é santo. Deus é santo. Se vocês entenderem só esse atributo, já ganhamos a noite. Talvez um outro dia a gente pregue sobre outro atributo. Mas Deus é santo. O que é santidade? Do hebraico kadosh, separado. Deus é separado, irmãos. Deus, ele fala da impecabilidade de Deus. Deus nunca pecou, Deus nunca peca, nem nunca vai pecar. Ele é santo, é separado, é uno. Não tem nada que se compare a ele. Ele não depende de nada. Ele é santo. Os serafins estão diante do trono de Deus nesse exato momento, voando, parados a metros de distância do seu trono e da sua pessoa, da sua santidade. Eles possuem 6 asas, cada serafim. Com 2 voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés. Por que eles cobrem o rosto? Porque eles estão tão perto da santidade de Deus.
que eles não são capazes de contemplá-la. A radiação de santidade que emana dali, a potência de santidade que emana dali, é tão violenta que eles não conseguem sequer olhar. Eles têm que encobrir de vergonha. Quando Deus chegou na sarça ardente em Êxodo, ali para dar a lei a Moisés, Deus se manifesta aqui na terra. Na sarça ela pega fogo. E Deus diz para Moisés, você não vai poder me ver. Porque nenhum homem é capaz de me ver e continuar vivo. Então eu vou encobrir para você poder ver só as costas. Vindo de costas. Esse é o Deus das Escrituras. Por que os serafins encobrem os pés? O solo onde está estabelecido o trono de Deus tem uma santidade tamanha que sequer pode ser pisado. Eles têm que fazer isso. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus das Escrituras. Santo. E eles não fazem outra coisa a não ser dizer: Santo, Santo, Santo. No latim, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Santidade. É o único atributo de Deus que é elevado ao terceiro grau de repetição. Todos os outros atributos você não vai encontrar na Bíblia. Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Deus é justo, justo, justo. Deus é gracioso, gracioso, gracioso. Você não vai encontrar. Deus é eterno, eterno, eterno. Você não vai encontrar. Quando na língua hebraica eles queriam dar ênfase numa verdade, alguma coisa, eles repetiam a palavra. Aqui a gente escreve em maiúsculo, em caixa alta, a gente faz negrito, a gente dá uma ênfase. Mas escreve uma vez só. No hebraico eles repetem 3 vezes. Porque eles querem dar essa ênfase. Deus é santo. É santo, santo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Não é esse Papai Noel carnal que está aí fora, não. As pessoas, irmãos, que não cultuam, que não estão, pelo menos, querendo aprender e conhecer mais de Deus, se elas não se arrependerem, serão condenadas. Não se pode ser salvo se não conhecer a Deus. É impossível. É impossível. Que conheçam a Ti só, a vida eterna é esta, como único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo é quem tem enviado. George Miller, um missionário, ele leu 200 vezes a Bíblia, 100 vezes de joelho. Um grande exemplo. Devemos conhecer esse Deus que está na Escritura. Devemos conhecer esse Deus. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode te perdoar, te consolar. É o único. Então não há gratificação e amor maior que nós, primeiro, conhecer esse Deus, cultuar a Deus como Ele deve ser cultuado, conhecer o Evangelho que foi estabelecido para nós, revelado a nós, sabendo quem Deus é que Ele faz. Amém? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, se perde por falta de conhecimento. E porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. Então, para quem vai ver no vídeo, pregadores do Evangelho, vocês que se dizem pregadores, saibam que a responsabilidade da igreja também está com vocês. E vocês vão prestar conta de cada alma que vocês estão lidando e pregando. Então, essa é a palavra, irmãos. Vou fazer uma oração final para a gente encerrar. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar para mim depois. Eu não vou responder com rispidez, nem com frieza, né? Vou responder com amor, com longanimidade. Eu creio que eu posso às vezes ser duro, eu creio que eu posso às vezes ser ríspido com as palavras, mas eu creio que o nosso tempo ele pede isso, ele pede que a verdade seja dita.
A gente precisa acordar, a gente precisa enxergar qual o tempo nós estamos vivendo, que é o final. Estamos vivendo o final. E por ser o final, precisamos mais do que nunca estar acordados, vigilantes. É isso que Cristo fala em Mateus 25. Que nós estejamos vigilantes, que a qualquer hora coisas podem acontecer e Cristo vai voltar. Amém? Pai, tua palavra foi exposta, foi explanada, foi explicada. Te agradecemos por esse momento em que a gente pôde conhecer um pouco mais de Ti. Senhor, a semente foi lançada, que ela germine no coração dos Teus eleitos. Que a Tua vontade seja feita. No nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Mas a palavra também é exortação, a palavra também é correção, a palavra é conforto, é consolo. Então, abrange todas essas áreas, essas questões fundamentais no que concerne o Evangelho. Eu acho que tem gente chegando. Não, é só lá fora. Ok. Vem pra cá, João. Já passou? Era um cachorro? Ou era o cão, o próprio cão. Era o Nenonho, querendo atrapalhar a nossa pregação aqui. Ele tá furioso, irmão, porque hoje o bicho vai pegar pra ele.